Povo lindo. Você é lindo, não é? Hein? Você não é lindo? Você não é linda? Eu acho. Tem pessoas nos visitando aqui nessa manhã? Por favor, fique de pé para a gente poder dar um abraço. Algumas pessoas vão até ali dar um abraço nela, por favor. Quem mais está nos visitando? Temos ali também mais uma pessoa. Receba aí nosso abraço da Edna. Vá também, minha irmã, dar um abraço. Quem mais está nos visitando? Opa! Tem uma família de baianos aqui nos visitando hoje. Concentração de baianos está aumentando nessa igreja. São nossos sobrinhos Wagner, Karina e Zoe. Quase falei Zaira. Bem-vindos aqui no nosso meio. Receba nosso abraço. Os irmãos sabem que baiano é que nem praga, né? Dá em todo lugar. Mas não é uma praga. Não. É só pela capacidade de proliferação. Eu sou baiano, eu posso falar, estou no meu lugar de fala. Tá tudo bem, né? Obrigado, meu querido irmão. O senhor é muito lindo. Um abraço. Eita Jesus. Irmãos amados, nós estamos no último dia da semana que nós separamos do ano para focar no assunto família. E nós queremos aproveitar esse dia para insistir no tema, mas falando do que eu considero, na verdade, do que a Bíblia considera a coisa mais importante de todas. Qual é a virtude de caráter mais importante de todas, segundo a Bíblia? Por favor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Qual é a maior? O amor. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 de João, capítulo 4. Vamos ler um texto maravilhoso da Escritura que fala sobre amar. Achou não? 1 João, capítulo 4, verso 7 em diante. Estou na versão ARA. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Verso 18, no amor, vamos ler juntos isso? No amor não existe
medo. Outra vez, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Que texto, não? Eu gostaria muito de poder ficar nesta manhã apenas nesse texto. Vou tentar não esgotá-lo, mas me esforçar para não sair dele. Eu quero comentar com os irmãos algumas das muitas, não dá para falar todas, mas algumas das muitas verdades contidas nesse texto e aplicar isso à nossa vida de família e nossa vida de igreja, porque família e igreja são instâncias diferentes do mesmo organismo, não é verdade? Família, igreja e família, nós estamos falando do mesmo assunto, né? Primeira verdade que eu quero ressaltar aqui para os irmãos é que Deus é amor. Alguém diz amém, não? Amém. Porque essa verdade é uma verdade poderosa. Não existe amor fora de Deus. Qualquer relacionamento em que alguém diga eu te amo e essa pessoa não está fazendo isso por causa do amor de Deus, por ter sido amada por Deus, isso não é amor de verdade. É por isso que muitos relacionamentos acabam depois que pessoas fazem juras de amor, porque elas não sabem o que é amor, elas não têm amor, elas não são capazes de amar. Somente quem é amado por Deus recebe amor e capacidade de amar. Eu quero que você pense nessa frase que eu falei, porque essa frase é muito importante. Somente quem é amado por Deus tem amor e capacidade de amar. Quem não conhece o amor de Deus não consegue amar. Porque, na verdade, como eu ministrei aos irmãos alguns meses atrás sobre paternidade e carência, quando a pessoa está longe de Deus, ela tem um buraco. Ela tem um vazio, ela tem um buraco negro, como se fosse uma fonte inesgotável de carência, não uma fonte inesgotável de amor. Mas quando Deus vem até essa pessoa e Deus preenche essa pessoa, então pode-se dizer que essa pessoa foi amada. E ao ser amada, ela recebeu amor. E ao receber amor, ela recebe capacidade de amar. Eu pergunto aqui nesta manhã, a esse grupo lindo que está aqui, quem aqui é amado por Deus? Gostei da resposta rápida. Vou perguntar diferente agora, pode continuar respondendo. Quem aqui se sente amado por Deus? Coisa boa. Isso quer dizer que você recebeu uma maravilhosa capacidade de amar. O amor não é só uma virtude em Deus, não é só uma característica de Deus. O amor, como ele é a concentração de todas as virtudes, é porque o amor existe que a santidade é possível, é porque o amor existe que a verdade é possível, é porque o amor existe que o altruísmo é possível, a misericórdia é possível, a bondade é possível, a justiça é possível. Como o amor reúne todas as demais virtudes, é dependente dele, todas as virtudes são dependentes dele. Deus é amor porque Deus é a fonte de todas essas características maravilhosas. Não existe como alguém ter alguma característica boa sem ser amado por aquele que é bom, sem ser preenchido por aquele que é bom. Você lembra quando Jesus fala com o jovem rico, que chama ele de bom mestre, e Jesus fala assim: por que me chamas de bom? Bom só tem um. Então significa que o jovem rico estava reconhecendo ele como bom?
então estava reconhecendo Ele como Deus. É impossível a gente viver alguma coisa que é boa sem que o bom esteja aqui dentro produzindo isso. É impossível a gente amar sem que o amor, que é Deus, esteja aqui dentro produzindo isso. É impossível a gente ser santo sem que aquele que é santo esteja aqui dentro produzindo santidade. Toda boa dádiva vem de Deus, porque Deus é bom. Vamos dizer Deus é bom? Deus é bom e Deus é amor. Então, quando Jesus fala com os discípulos naquela situação maravilhosa e até escandalosa, em que ele lava os pés dos discípulos e ele avisa aos discípulos sobre o que identificaria os discípulos como seus seguidores. Quem se lembra o que Jesus disse? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês se vestirem como eu me visto, se vocês falarem como eu falo, se vocês forem judeu como eu sou judeu, se vocês fizerem o culto do jeito que eu faço. Então os discípulos seriam reconhecidos como seguidores de Jesus por algum tipo de prática religiosa, sim ou não? Não. Pelo que eles seriam reconhecidos como discípulos? Se vos amardes uns aos outros. Por quê? Porque Jesus é amor. Primeira verdade que eu quero ressaltar para você nesta manhã é que Deus é amor. Não existe amor fora de Deus. Aqui eu quero fazer um pequeno parêntese. Hoje em dia se fala de formas de amor. Fala-se de tipos de amor. Fala-se até de amor fluido. Já falei sobre isso com os irmãos também. Quem define as formas de amor? Responde. Por acaso é prerrogativa do homem definir Deus? É o homem que define Deus ou Deus que define o homem? Então, se Deus é amor, quem define o amor? Aleluia. Então, qualquer forma de amor que é divulgada por aí pelas ideologias satânicas deste século, isso é amor? Não é amor. Então, se alguém se entregar a alguma relação pecaminosa, dizendo que isso é porque ama, isso é verdade? Não, não é verdade. Não é porque ama, é por qualquer outra razão, mas não é porque ama. Porque se Deus diz que uma relação não deve existir, é porque essa relação não pode ser baseada em amor. Então, quando Deus diz não para determinados relacionamentos, e acho que você está me entendendo, quando Deus diz não para determinados relacionamentos, Deus está protegendo as pessoas de serem abusadas, porque não há amor nessa relação. Existe abuso, mas não existe amor. Vamos voltar para nós agora. Foi um desabafo. Segunda verdade que eu quero ressaltar para os irmãos nesse texto. Ele nos amou primeiro. Você pode afirmar, eu perguntei antes se você se sente amado por Deus. Deixa eu perguntar, você pode afirmar que você ama Deus? Quem aqui ama o Senhor? Aleluia. Te amamos, Senhor. Por que nós amamos o Senhor? Porque nós somos assim, muito perspicazes, inteligentes, poderosos e sábios, ao ponto de reconhecermos que Deus realmente merece ser amado. Porque nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Sabe o que significa isso? Nós fomos conquistados. Deixa eu te contar um negócio a respeito de mim e de Neilza.
Eu gostei dela uns 5 anos antes dela gostar de mim. Sabe por que ela me ama? Oh, joelho, meu irmão. Sabe por que ela me ama? Porque eu a amei primeiro. Amar primeiro significa que Ele nos conquistou. E eu queria que você se alegrasse nessa manhã com isso. Não foi seu o esforço para ser amado, foi dele o esforço para preencher você de amor. Foi ele que veio atrás de você, foi ele que te perseguiu, foi ele que ao longo da sua história falou dele mesmo para você várias vezes, de muitas maneiras, através de muitas pessoas, até que você se rendeu e disse: eu quero. Por que você se rendeu? Porque ele conquistou você. Aleluia! Nós somos conquistados, irmãos. O amor de Deus nos constrangeu. O amor de Deus grudou na gente. Eu lembro do dia que eu entreguei minha vida a Jesus, e eu era uma criança de 8 anos, cheia de pecado. E quando a irmãzinha lá da sala de crianças falou sobre a cruz de Cristo, eu lembro que eu fiquei assim: mas eu preciso desse cara que morreu na cruz por mim, para me lavar desses negócios. Ele me conquistou. Não fui eu. Não fui eu que fui até ele, foi ele que veio até mim. E ele me perseguiu. E ele continuou insistindo comigo. E ele continuou fazendo isso. Você é amado porque ele te conquistou. Aleluia. Terceira verdade desse texto que eu quero ressaltar para você nesta manhã. Diga comigo: eu posso amar. Por que eu posso amar? Eu posso amar porque eu sou bom? Por que eu posso amar? Porque ele me amou, ele me conquistou e ele colocou em mim um depósito. Aliás, ele é em mim um depósito de amor. Então eu posso amar. A quem eu posso amar? Mateus 5, Jesus diz que eu posso amar até os meus inimigos. Mas eu não quero falar dos inimigos, eu quero falar dos amigos agora. E eu quero falar dos mais de perto. Eu posso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja? Eu posso ou não posso? Me dá uma animada aí. Eu posso. Por que eu posso? Eu sei que eu devo. Fica tranquilo que eu já sei o mandamento. Mas o que eu quero animar você nesta manhã é que a gente não deve como uma ordem impossível de ser obedecida. Porque Deus realizou algo para nos capacitar para essa ordem ser cumprida, entende? Ele amou a gente e nos amou ao ponto de nos fazer amar. Então eu não só devo amar minha esposa, eu posso amar minha esposa. Aleluia! Então Deus não me disse assim: ô Tony, ame sua esposa, mas eu sei que você não vai conseguir mesmo, vamos lá. Não, ele disse: Tony, ama sua esposa. E ele veio e se tornou aqui a fonte de amor dentro de mim. E eu posso amar Neilza porque Jesus Cristo, que ama Neilza, mora em mim. Isso quer dizer que mesmo que Neilza não me dê nenhum motivo para amá-la, e ela me dá vários todo dia, mas vamos lá, mesmo que Neilza não me dê motivos para amá-la, eu posso amá-lo ou não posso amá-lo? E por que eu posso amá-lo? Porque a fonte, o motivo do amor não está nela, está nele. Eu posso amar meu filho quando ele corresponde às minhas expectativas, e eu posso amar meus filhos quando eles não correspondem às expectativas. Como Deus nos ama?
Deus nos ama somente quando a gente acerta? Ou Deus nos ama também quando a gente erra? Minha família pode me amar se eu for um bom pai e um bom marido? Pode me amar se eu não for um bom pai e um bom marido? Eu queria muito que nesta manhã, pelo menos essa transformação, Deus operasse dentro de nós. Qual transformação? A ideia de que o amor só é possível se o outro me dá motivo. Isso tem que acabar no meio da igreja. Porque a igreja é o único lugar da terra onde o amor não é vendido. É dado de graça. Sabe o que é amor vendido? É quando você ama porque recebeu um dinheiro em troca, alguma coisa em troca. Isso é amor vendido. Deus não vendeu amor. Deus deu amor. E nós somos o único lugar na terra que vai preservar essa coisa maravilhosa chamada amor, quando o ódio, a raiva, o egoísmo tomar conta do mundo. Nós precisamos amar sem que o outro nos dê motivo para amar. E isso é possível. Por que isso é possível? Porque Ele nos amou primeiro. Eu queria que alguém aqui me dissesse: você já deu a Deus mais motivos para Ele amar ou para Ele se afastar de você? Tudo bem, você está constrangido, eu vou falar de mim. Com certeza eu já dei a Deus muito mais motivo para Ele desistir de mim do que para Ele me amar. Com certeza. Mas Ele não vai embora. Ele não vai embora. Ô gente, desculpa se eu vou escandalizar você, mas eu tenho conversas com Deus que se eu fosse Deus, eu ia embora. Falo, mas que cara chato. Eu não já falei, ele fica falando essas coisas. Eu tenho conversas com Deus desse tipo aí. E Ele persegue, Ele fica perto, Ele não vai embora. Pacientemente me escuta. Eu lembro de um dia específico, eu estava muito zangado com Deus. Aí não vem não que você também fica zangado com Deus às vezes, viu? Fica me olhando assim, como se estivesse escandalizado. Eu estava muito chateado, não lembro nem porquê. Eu sei que eu deitei na sala lá do meu apartamento, que eu morava lá em Salvador ainda. Não tinha cortina na janela, porque o dinheiro acabou ao fazer a janela, né? Então, não tinha cortina, era um janelão, ficava, dava para ver o céu. Eu deitei de noite e comecei a fazer aquelas orações perigosas, sabe? Que a gente fica reclamando, né? Se queixando, fazendo um bocado de pedido, né? E se você não faz esse tipo de oração, recomendo que faça, porque seu pai gosta de ouvir aquilo que é verdade no seu coração, viu? Fique à vontade, ele não vai embora. Aí eu estava lá orando, eu dormi no sofá. Aí a minha linda esposa veio depois e me levou para a cama. Mas eu me lembro que eu dormi, acordei no dia seguinte, fui trabalhar. Quando eu entrei no carro, eu senti claramente Jesus sentado no banco do carona e me deu um temor enorme. Ele olhou para mim de lado e falou assim: e aí, filho, está melhor hoje? Mas me deu uma vergonha. Eu senti assim: você ouviu tudo que eu disse? Você estava lá naquela hora? Aham. E está tudo bem. O motivo está nele, não está em mim. Deus nos ama, porque escolheu nos amar, não porque eu dou motivos a Ele para me amar. Amém? Quarto aspecto desse texto que eu quero ressaltar: amar, isso aqui é uma verdade poderosíssima. Deixa eu reler para você aqui o verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado.
Quem se lembra quando eu preguei aqui sobre teleios? A palavra teleios, que significa completo, preenchido, satisfeito. Essa palavra aparece aqui. Vou ler de novo. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós completado, aperfeiçoado, concluído. Ou seja, é impossível ser completamente preenchido pelo amor de Deus sem a gente se amar uns aos outros. Que coisa! Que ideia genial de Deus! Deus realmente tem umas coisas muito divinas, não é? É muito divino isso, porque Deus está dizendo o seguinte: eu amo e o meu amor é completo, mas você não vai perceber esse amor completo até que você comece a... Não é até que você comece a receber amor, entende? Porque você já recebeu amor. Quem aqui é carente de amor? Ninguém aqui é carente de amor, Mário, abaixa a mão. Eu acabei de pregar 2 horas, brincadeira. Eu acabei de pregar dizendo: você é amado, completamente amado. Você é preenchido pelo amor de Deus. Amém ou não? Amém. Quem aqui é carente de amor? Ô, Nari, eu acho que foi um recado para você isso aí. Quem aqui é carente de amor? Ninguém é carente de amor. Isso é uma questão de fé. Por que eu estou falando que você não é carente de amor? Porque Deus... E Deus ama você? E o amor de Deus é incompleto, que então você continua carente de outros amores? Não! O Senhor abre o nosso entendimento. O Senhor faz a gente crer na Tua palavra. Irmãos, nós não somos carentes de amor. Nós somos abundantemente preenchidos de amor. Porque a gente está falando do amor de Deus. Vai parecer contradição, mas agora eu vou perguntar e você vai me entender. Quem aqui às vezes se sente carente de amor? Vou levantar uma mãozinha tímida. Sabe por quê? Você está amando pouco. É o que está no verso 12. O amor de Deus só nos completa quando a gente jorra amor, porque dá e ser-vos-á dado. Isso é maravilhoso. O mundo é invertido. No mundo, os carentes cobram amor. No reino, quem se sente carente precisa dar mais amor. Quanto mais você amar, mais você vai ser preenchido. Por qual amor? De Deus. Que segredo maravilhoso! Existem até correntes de tratamento de problemas psicológicos e psiquiátricos, em que o tratamento é a pessoa se envolver em obras sociais, fazer boas coisas, não é verdade? Se envolver com a dor do outro. Aí a dor sua diminui, porque quando você ama, o amor cura. Então nós precisamos repensar nossa prática, nosso dia a dia. Porque então Deus nos chama não para a gente esperar ser amado, não para a gente reclamar a falta de amor. Alguém conta de um pastor que chegou diante de uma congregação uma vez e falou: nessa igreja ninguém me ama, só eu me amo. Então estava explicado que ninguém amava ele, né? Deu para entender, não? Se ele está focado em si mesmo e não em repartir. Quantos maridos ficam cobrando amor? Quantas esposas ficam cobrando amor? Quantos filhos reclamam de falta de amor? Quantos pais reclamam de falta de amor? O segredo aqui não é reclamar. O segredo não é exigir. O segredo não é cobrar. O segredo é repartir, dar. Deixa fluir amor. Quanto mais você amar na prática, mais você vai ser preenchido pelo amor de Deus.
Diga assim comigo: amar faz bem. Amar cura. Amar faz bem. Aleluia. Ô Senhor, revela-nos isso, por favor. Bora escolher amar mais. Eu vou depois falar de coisas práticas, como é que é amar mais. Mas eu queria que você já fosse escolhendo agora, por causa da palavra, demonstrar mais amor, servir mais em amor, ter uma disposição mais favorável às pessoas, amar mais. Como eu posso demonstrar amor? E é interessante começar da casa, porque João diz: como a gente pode amar a Deus que não vemos, se a gente não ama ao irmão que vemos? Concorda comigo que é muito mais fácil amar aquele que a gente não vê? Alô? Vem aquele irmão de fora com quem você não convive, vê uma vez por ano e você sente aquele amor maravilhoso por ele, mas você só viu ele uma vez por ano, então você não conhece os podres dele, não conhece as limitações dele, não conhece os problemas dele. É fácil amar. Agora, aquele irmão que você conhece, convive todo dia, que você conhece as limitações, os problemas, as lutas, as demandas, esse não é fácil amar. Mas não dá para ser amor de verdade se esse amor não é uma escolha visível, não é uma escolha real, não é uma escolha com implicações práticas. Amar significa que eu vou te amar. Quem se lembra da frase célebre de todos os casamentos, ou pelo menos a maioria deles? Na hora dos votos, o marido e a esposa dizem: na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Nesse momento a gente está declarando que o amor não precisa de fonte no outro, porque a fonte é Deus. Sexto ponto que eu quero ressaltar nesse texto, que é um outro ponto maravilhoso. No amor não existe medo. Diga comigo: no amor não existe medo. Você já percebeu como o medo está assolando os corações nesse momento da história? Quantas pessoas estão aqui que já perceberam como o medo vem como um ataque? Parece até um ataque de Satanás, às vezes um ataque da alma, na alma, e o medo vem e tenta persuadir, o medo tenta controlar a gente. Então, eu entendo com isso, que esse medo está encontrando espaço nos corações, porque as pessoas estão amando pouco e por isso estão experimentando pouco do amor de Deus. Gostaria que meus amigos aqui, psicólogos e terapeutas, pensassem nessa minha tese. Amar também cura o medo. Quando você sentir medo, escolha focar em você amar a Deus, apesar do que está acontecendo. Glorificar a Deus, apesar do que está acontecendo. Continuar servindo ao Senhor, apesar do que está acontecendo. Foque em ofertar sua vida ao Senhor, e o medo se vai, porque no amor não existe. Quando você escolher amar a Deus, Deus vai apresentar algumas pessoas para você. Deus vai te lembrar pessoas, e começa da sua casa e da sua igreja, da sua comunidade de santos que você faz parte. E você vai ter chance de amar, e quanto mais você amar, menos medo você vai sentir. Porque no amor não existe
Medo. O amor de Deus nos completa. Medo tem a ver com a sensação de estar faltando alguma coisa, né? E se faltar alguma coisa? E se não acontecer tal coisa? Mas quando o amor de Deus nos preenche, a gente fica seguro no amor de Deus. Deus vai cuidar de tudo. Vai ou não vai? Deus cuida ou não cuida? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus cuida. No amor não existe medo. 7º e último ponto. Hoje eu estou bem haroldiano. 7 pontos, né? Que eu quero ressaltar para vocês nesse texto de 1 de João. Amar é fazer a mesma escolha de Deus. Fazer o bem. Nós lemos nesse texto que Deus demonstrou o amor dele por nós fazendo o quê? Dando o seu Filho unigênito. Vamos lembrar do mesmo João escrevendo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez ele, que deu o seu Filho. Então, se você quiser sinônimos de amor, eu vou te dar agora. Primeiro sinônimo de amor: entrega, doação. Doação de tempo é amor. Doação de afeto é amor. Doação de recursos que você tem e reparte é amor. Doação de atenção é amor. Entrega. Tudo que você tira de você e dá para outro, você está amando na prática. Então, no reino de Deus, nós somos chamados ao quê? A receber ou a dar? A dar. Dá para quem? Para ele e para os outros. Agora eu vou perguntar, tem alguma coisa que a gente dê para ele que dele não tenhamos recebido? Então, com certeza, a demonstração de amor que Deus requer de nós tem a ver com como a gente se relaciona uns com os outros. Porque para os outros a gente pode realmente dar. A gente pode realmente abrir mão. A gente pode realmente fazer um bem. A gente pode realmente deixar o outro melhor depois que a gente ama. Isso não é gostoso, gente? Assim como Deus podia ter escolhido me condenar, mas escolheu me perdoar. Amor é uma escolha de dar, de entregar. Outro sinônimo de amor é apego. Eu resolvo me apegar a quem eu amo, mesmo que isso implique num compromisso, numa aliança. Isso implique a minha vida inteira, eu escolho me apegar a quem eu amo. Eu pergunto para os irmãos, o apego de Deus ao ser humano teve algum efeito sobre ele? Alô? Eu gostava muito de uma pregação recorrente, só os mais antigos vão saber quem era o irmão Jimmy Swaggart. Alguém lembra dele? Olha aí, que coisa boa. O irmão Jimmy Swaggart pregou e ele tinha uma música também sobre esse tema. Ele falava, tem um homem lá na glória. Ó, me arrepia só de lembrar. Mistério, né? Mas Jesus estava lá no céu, vem aqui em carne, passa toda a vida dele aqui, vive sem pecado, morre, ressuscita, volta no céu, e tem aquele salmo que a gente canta, em que os céus perguntam, quem é o Rei da Glória? Onde está o Rei da Glória? Talvez esse salmo, porque havia uma expectativa no céu de que o Rei da Glória fosse Deus, mas agora o Rei da Glória, além de Deus, também era homem, e ele entra no céu, eu não entendo isso não, mas com o corpo de Deus e de homem, e com as marcas da cruz que estão lá nele, e isso assusta, talvez, escandaliza os céus, mas o fato é que o apego de Deus a nós implicou na eternidade de Deus,
Porque agora, quem está sentado no trono é um homem glorificado por nossa causa, morto e ressurreto por nossa causa. Apego tem implicações, mas as implicações só mostram que foi amor. Se não tem implicações, não foi amor. Se não tem custo, não foi amor. Se tem custo, foi amor. Então, amar uns aos outros tem custo. Abrir nossa vida para os irmãos tem custo. Abrir nossa casa para os irmãos tem custo. Perdoar uns aos outros tem custo. Mas graças a Deus porque tem custo. Porque se tem custo, é amor. Porque amor é entrega. Amor é apego, e amor tem a ver com custo, com gasto. Eu acho lindo quando o apóstolo Paulo escreve dizendo: eu me gastarei e me deixarei gastar de boa vontade. Não é reclamando, não é dizendo que está pesado, não é dizendo que está muito. Ele diz: eu me gastarei e me deixarei gastar, porque amor tem custo. Deus está falando comigo, não sei se está com você, mas comigo está, então eu vou continuar falando para ele falar comigo. Eu casei quando eu tinha 25 anos de idade. Eu vou fazer 27 anos de casado. Tem 27 anos que eu invisto no meu casamento. E se eu tivesse que escolher casar com essa mulher, eu casaria 1000 vezes com a mesma mulher. E só pediria a Deus a chance de passar mais tempo com ela. Porque o custo de estar perto dela é muito pequeno diante do benefício de tê-la ao meu lado. Mas a gente só descobre isso quando ama. Você não descobre o benefício antes de se gastar. Eu quero pedir a você, igreja que amo, bora nos gastar. Bora rejeitar a possibilidade de ficar no lugar confortável e vamos nos envolver uns com os outros e de boa vontade nos gastar e nos deixar gastar. Amor tem custo. Ele pagou um alto preço. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Como eu posso amar na prática? Quando seus pais falharem com você, escolha amar, perdoe. Quando seus filhos não corresponderem, escolha amar, seja paciente. Quando alguém de sua família pecar, escolha amar, corrija. Quando seu marido não demonstrar amor, escolha amar, demonstre seu amor. Quando sua esposa não demonstrar amor, escolha amar, demonstre o seu amor. Quando sua esposa não atender a sua orientação, escolha amar. Vê se sua orientação vem de Deus e insista. Está muito bonito? Bora para a prática. Quando o banheiro estiver sujo, escolha amar.
lave o banheiro. Quando tiver louça na pia, escolha amar, lave e guarde a louça. Porque guardar para mim é a coisa mais chata a fazer. Estou pregando para mim, fica tranquilo. Quando não tiver comida pronta, não reclame. Surpreenda com uma bela comida, bem gostosa. Faça a comida. Quando alguém estiver cansado, escolha amar. Providencie um descanso para essa pessoa. Quando alguém estiver chorando, você já entendeu o que eu estou fazendo? Vai. Escolha amar. Faça o quê? Chore com a pessoa. Não veja alguém chorando e saia. Quando alguém abrir o coração para você, fique com a pessoa e sofra. Amor tem custo. Mas quando alguém estiver sorrindo, se alegre. Sorria, celebre a vitória do outro. Se alguém estiver precisando de algo, escolha amar. Dê algo que a pessoa está precisando, se você pode. Se você não pode, pelo menos ore para que Deus dê. Se alguém te ofender, escolha amar. Se prepare para a próxima ofensa. Quero ler para você, eu não sei se eu chamo isso de texto, de poesia, de desabafo, de oração, mas foi o que veio ao meu coração quando eu estava preparando essa mensagem e eu queria que você escutasse. E que a gente saísse daqui hoje com uma listinha de coisas para amar que dá para fazer. Queria que você fosse pensando, o que é que você pode fazer para demonstrar amor? Que escolha de amor você pode fazer depois dessa reunião de hoje, para praticar essa palavra? Deixa eu ler para você. Quando eu pequei, Ele escolheu me perdoar. Quando eu o rejeitei, Ele escolheu insistir. Quando eu fui orgulhoso, Ele lavou os meus pés. Quando eu o traí, Ele preparou pão e peixe para me reconciliar. Quando eu fui violento, Ele escolheu me dar a outra face. Quando eu fui exigente, Ele escolheu andar mais uma milha comigo. Quando feri a orelha do meu irmão, Ele escolheu curar a ferida que eu causei. Quando eu reagi com grosseria, Ele escolheu uma palavra branda. Quando eu fiquei doente, Ele escolheu ficar ao meu lado e aliviar minha dor. Quando eu fiquei ansioso, Ele escolheu me dar paz. Quando eu queria ficar só, Ele escolheu ficar por perto. Quando eu decidi errado, Ele escolheu me corrigir. Quando eu desanimei, Ele escolheu me encorajar. Quando eu me afastei, Ele escolheu me esperar. Ele nunca escolheu me deixar. Nunca escolheu me criticar. Nunca escolheu me humilhar. E toda vez que Ele escolheu, foi uma escolha de amor. E nós, o que vamos escolher? Podemos orar um pouco?
Queria que você orasse agora. Primeiro você agradecesse a Deus pelo amor dele por você. Eu acho que todo mundo podia dizer isso que eu disse aqui, né? Não é verdade? Deus fez essas escolhas com cada um de nós. Curve sua cabeça um pouquinho e agradeça a Deus o amor dele. Obrigado, Senhor. O teu amor de fato nos constrange. Senhor, obrigado pelas escolhas que o Senhor tem feito eternamente, porque nos ama. Tuas escolhas a nosso respeito são impressionantes. Obrigado, Senhor. Pai, que a revelação do teu amor venha sobre nós nesta manhã. Que a revelação do teu amor cresça em nosso coração nesta manhã. Você pode lembrar de quando Deus escolheu te perdoar, escolheu insistir com você, escolheu lavar seus pés, escolheu te servir, escolheu andar mais perto de você, escolheu resolver os problemas que você causou. Quando Deus escolheu te dar uma palavra branda, quando Deus escolheu aliviar sua dor, quando Deus escolheu te trazer paz, ficar por perto, quando Ele escolheu te corrigir, quando Ele escolheu te encorajar, lembra? Agradece a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pode ficar de pé agora? Pode levantar suas mãos. Diga assim comigo: eu sou completamente amado. Fica repetindo isso aí, vá. Eu sou completamente amado pelo amor que completa. Não, eu não sou carente. Que tal você declarar isso, hein? Eu não sou carente. Eu não sou carente. Deus me amou ao ponto de dar o seu Filho por mim. Não há maior demonstração de amor do que essa. Deus não precisa demonstrar mais nada, ainda que Ele insista em ficar demonstrando sempre, mas Ele já demonstrou o seu amor. Somos amados, Pai. Podemos amar, Pai. O Senhor te convida a amar. Eu sinto fortemente o Senhor dizendo: amem mais uns aos outros. Amem para que a carícia suma de suas emoções. Amem, amem, para que o medo se dissipe. Amem. Amém. Vamos adorá-lo, declarando o seu amor. Pode cantar.
pegar umas flores que eu pedi para ele comprar para mim. Traz para mim aqui na frente, tá? Quando eu pedir. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ei! Nas aflições eu vejo a glória, percebo quão e o quanto que aleluia. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Ele é nossa recompensa. Aleluia! Estamos transbordando. Une a terra como um beijo apaixonado. Meu coração não tenho medo. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama. Ele me ama, Ele me ama. Aleluia. Ore pelo irmão agora, perto de você, e profetize sobre ele a revelação do amor de Deus. Ore para que Deus revele a ele o amor. Faça isso. Ore por revelação do amor de Deus. Vá até alguém orar.
Aleluia. Me ama Ele, Ele me ama. Oh, aleluia. Há um rio de amor aqui, irmãos. Há uma operação do Espírito gerando revelação do amor de Deus entre nós. Obrigado, Espírito Santo. Posso pedir a você para sentar por um instante? Você tem aí um papel e uma caneta? Tem um celular? Eu vou te passar um dever de classe. Pode passar um dever de classe? Eu queria que você anotasse aí no seu celular 3 escolhas de amor que você vai praticar esta semana. Só 3. 3 escolhas de amor. 3 coisas que você vai fazer de prático para demonstrar amor na sua família. E aí eu estou dizendo da sua casa, e eu quero agora que você pense na sua igreja caseira. Você vai demonstrar amor na sua casa e para os irmãos com quem você se reúne na igreja caseira. 3. Estou sendo bem leve. Se você quiser 10, tudo bem, mas 3 para começar. Vai ser tomada? Como? Vai ser tomada? Na semana que vem a gente podia perguntar, não é? Quem se sentiu amado nessa semana? Para ver se deu resultado. Essa semana, 3 escolhas de amor para a sua casa e para a sua igreja caseira. Anotou? Vou esperar. Três coisas que você vai fazer essa semana para demonstrar amor na sua família e na sua igreja caseira. Você que vai dizer as 3. Poxa, você é que tem que inventar as 3. Essas coisas que eu falei aqui são para te inspirar. Pois eu mando lá no grupo da congregação esse poema, sei lá, esse negócio aqui. Você sabe, eu vou começar, tá bom? Posso começar? Para inspirar, sei lá, vou começar. Nesse texto que eu escrevi tem coisas que eu só posso dizer a respeito de Deus. Mas escrevendo eu percebi que Deus me ama muito através da minha esposa. Posso ler para você como Deus me ama através da minha esposa? Quando eu reagi com grosseria, ela escolheu uma palavra branda. Quando eu fiquei doente, ela escolheu ficar ao meu lado e aliviar minha dor. Quando eu fico ansioso, e eu fico, ela escolhe me dar uma palavra de paz. Quando eu preciso ficar só, ela escolhe ficar por perto. Quando eu tomo alguma decisão errada, ela escolhe me corrigir. Quando eu desanimo, ela escolhe me encorajar. Faz isso muito bem.
e às vezes que por causa do temperamento eu me afasto, ela me espera. Eu sei que Deus me ama por causa de como ela me ama. Então o meu gesto hoje é celebrar com vocês o aniversário dela, 52 anos. Acabei, Francisco.